E aí, quando você foi construir tudo isso, depois você deu a máscara do robô para poder fazer esse processo. Onde é que o cliente ele entra para poder fazer as perguntas? Então, quando você entra no nosso site, ele tem um robô que eu chamo robô genérico, né? Ele responde dúvidas do site, da Advis, como funcionam os planos, o que a gente faz. Dúvidas técnicas é só na nossa área de clientes, que aí ele consegue responder pergunta técnica. Ele faz uma pergunta dessa, o robô dá algumas alternativas. Então você mantém um serviço de chat para o cliente se comunicar? Sim. Você utiliza... Desculpa. Você utiliza o WhatsApp, alguma coisa? Então a gente usa todos os meios de comunicação possíveis. Eu falo assim, a gente só não aceita sinal de fumaça. Uhum. A gente fala pelo Face, pelo Insta, pelo chat, por e-mail, por WhatsApp. E o robô está conectado com todos esses meios? Deixa eu desligar aqui, porque eu tinha esquecido. Imagina. E a construção disso levou muito tempo? Você falou que você começou em 2017, né? Então, em 2017 eu comecei quando eu montei era só um negócio jurídico, né? Uhum. Mas eu falei, vou morrer de fome aqui, porque o brasileiro não tem a cultura da prevenção, né? Exceto quando ele consegue mensurar a perda. Então, por exemplo, um seguro de carro, ele consegue entender, se eu pagar, sei lá, R$1.000 pelo seguro e me roubarem, eu sei que eu vou perder 50 mil, vou perder 30 mil. Agora, num seguro jurídico, assim, para eventualmente um contrato, assim, quanto que vale isso, né? O brasileiro não tem essa cultura. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso achar alguma coisa que seja obrigatória para as empresas. E aí foi quando entrou a contabilidade. Então, em 2017 eu não tinha nem começado a faculdade. E aí eu fui fazer isso daí, falei, deixa eu aprender. Eu sabia muito de contabilidade, porque eu tinha feito administração de empresa e toda a minha vida resolvido o problema contábil. Mas falei, não, deixa eu pegar a formação apropriada, né? E aí foi quando eu comecei esse negócio. Então, assim, é difícil você começar do zero, né? Você falar, ter uma ideia. Mas assim, como eu sabia onde eu queria chegar e que tipo de problema que eu via, eu comecei a montar essa base de dados. Aí foi de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 perguntas que a gente foi montando. Chegou a 4.000 perguntas. Então... E só para a galera poder entender, que às vezes o pessoal não consegue entender como funciona essa tecnologia, né? Então, a pergunta, se a pergunta for feita de diferentes formas, o robô vai identificar então, de acordo assim, com a... Eu vou tentar colocar de uma forma bem simples. Imagina que quando você cadastra uma pergunta no robô, você tem que ensinar ele, né? Então, como você ensina o robô? Você começa a separar palavras e dar peso para aquelas palavras. Então, quando falar de gravidez, grávida, estado gravídico, né? Você começa a dar um peso. Aí ele começa a reunir os assuntos relacionados àquela palavra dentro da base de dados. Ele começa a procurar. E aí ele vai falar, você quer falar sobre... mandar a funcionária grávida embora, você quer falar sobre direitos, né, e aí ele começa a enumerar, e conforme você vai falar essa, né, conforme ele faz a pergunta, e você começa a apertar sempre a mesma resposta, ele já começa a entender que aquele formato é para aquela resposta, e aí ele vai fazendo isso. Então, tem várias empresas que fazem esses robôs com inteligência artificial. A tecnologia, ela, né, é usada uma linguagem de programação chamada Python. Essa tecnologia já é desenvolvida há muito tempo, né? Tem um robô da IBM, que é o Watson, que faz isso. Só que o truque todo está na base de conhecimento. Não está necessariamente na tecnologia. Né? E aí eu foquei na base de conhecimento, que era esse o diferencial, não a tecnologia. Porque eu nunca fui programador, nem queria ser. Não era esse o objetivo. Então foi montar essa base de dados. E essa sim, ela é potente. E esse trabalho de criar essa base de conhecimento te consumiu muito trabalho pessoal? Tudo consumiu muito trabalho, né? Porque quando você quer fazer uma coisa que ninguém fez, no formato que você imagina, tudo dá muito trabalho. Então dá trabalho você conectar sistemas diferentes, dá trabalho você montar a base de conhecimento, tudo é muito custoso, né? Mas o que o banco me ensinou foi você estabelecer método, controle e cobrança. Então eu gastei bastante tempo estudando método, controle e cobrança. Como que eu deveria fazer, qual o passo que eu deveria fazer, como eu deveria fazer. E aí quando você começa a colocar aquilo em prática,
você começa a ver resultado, né? O que eu percebo da maioria dos empreendedores que eu converso, ele tem uma ideia, mas ele não estruturou na cabeça exatamente todos os passos, né? O processo de você conseguir aquilo. Eu dei um exemplo outro dia que falou assim, é como se você tivesse um quebra-cabeça de 5.000 peças. Quando você pega e abre lá a caixa, você fica desanimado só de olhar. Fala, putz, por onde eu vou começar? Só que depois você fala assim, não, começa pela primeira peça, pela beirada, qualquer uma. Aí você junta uma na outra, vai juntando uma na outra. E muitas vezes a pessoa quer olhar já o resultado pronto. E não funciona dessa forma. Então existe um processo para você fazer, né? Então você começa pelas laterais. Então, e aí você vai juntando. Eu vou fazendo um formato, né? A borda. Tem muito quebra-cabeça, eu tinha o meu processo. Então, e você começa pelas bordas. Você vai começando pelas bordas, aí você vai juntando. Você não pega assim, eu vou pegar uma coisa do meio e vou ver quem cola. Não faz sentido, né? Então foi o que eu fiz. Eu falei, bem, deixa eu olhar isso daqui. Aí eu comecei a fazer dessa forma. Demandou tempo, porque assim, imagina, hoje nós somos em 4, naquela época era em 2, 3, né? E um fazia uma coisa, outro fazia outra, e eu ia construindo o business conforme as coisas iam acontecendo. E desde o começo eu comecei a terceirizar o trabalho. Eu não tinha intenção eu fiz contabilidade, hoje tenho CRC ativo e tal, mas não era o meu objetivo fazer a contabilidade como ela tradicionalmente é conhecida, né? E eu também não queria fazer aquele negócio tipo as contabilidades online, que são self-service, assim, que você mesmo faz. Eu queria, porque a gente está num negócio, Anderson, de confiança. É diferente de você querer comprar um tênis da Nike, você entra lá no site, vê a cor, o tamanho, aperta 3 botões, beleza, frete, daqui 3 semanas chega na minha casa. Acabou. O contador, a informação, né, o advogado, essa percepção, você tem que ter uma confiança na pessoa. Você vai abrir número da empresa, né? O cara, se ele sonega ou não, ele vai ter que mostrar essa informação para você. É uma informação delicada, né? O cara às vezes tem vergonha. Então, assim, é um business de confiança, né? Então, eu percebi isso logo desde o começo. Então, eu entendia que simplesmente aquele processo totalmente online, sem o contato humano, funciona para alguns, mas da minha percepção não funciona para a maioria. Né? A maioria, o grosso da maioria, porque eles ainda querem falar, querem ouvir a pessoa, né? Eles sentem mais confiança quando ouvem a voz. Quando é só o robô lá falando, a gente ainda não está no estágio de desenvolvimento que permita que as pessoas possam... Então você pega, por exemplo, esse maior escritório hoje de contábil, uma boa parcela deles é pessoal de TI, né? De clientes de TI que o cara está acostumado. Já tá acostumado. Exatamente, mas a grande maioria não está. Eles às vezes querem falar, a dúvida é simples, mas eles querem falar. Então, eu percebi isso e falei, bem, eu não quero ir por esse caminho e também não quero ir por aquele caminho tradicional de ficar lá, manda papelada e livro, falar, isso aqui, né, meu pai fazia esse negócio, é retrógrado, não quero, tem tanta tecnologia bacana, por que a gente não consegue adaptar? E aí foi nesse sentido que a gente começou a olhar. Então, quando a gente olhar cada passo, falar, então tá bom, eu vou terceirizar. Então o cara tem que fazer no padrão que eu quero, no prazo que eu preciso. Isso é desafiador. Isso é desafiador. É bem desafiador, porque a gente fala, e eu sou contador, então hoje eu posso falar, né? Como eu sou advogado, eu também posso falar como advogado. A gente é muito pouco profissional, né? E eu tive a possibilidade, a sorte de ser treinado num ambiente completamente diferente do brasileiro, que é aquela coisa de banco americano, né? Eu estou falando, você pega a Goldman Sachs, talvez considerado o melhor banco de investimento do mundo, dificílimo para entrar, processo, muito excelência em tudo que eles fazem. Então, quando você chega e começa a olhar as coisas no Brasil, você fala assim, que o típico empreendedor é muito pouco profissional. A apresentação é ruim, o atendimento, o e-mail que o cara manda com erro de português. Parece besteira, mas às vezes chegam umas coisas lá no escritório, quando a gente pega de outra contabilidade, você fala, gente, o cara é semi-analfabeto, né? Tô sendo bem honesto. Então, você olha e fala assim, esse era o cara que cuidava dos meus impostos, né? Eu penso, esse era o cara que cuidava dos impostos do meu cliente. Vixe, nada contra. Sim. Né? Mas mostra um grau. Então,
como eu morei muito tempo lá fora, eu estava acostumado, eu sempre dou um exemplo, né? Você vai na Disney, por exemplo, se alguém teve a oportunidade, isso é tipo uma coisa que todo mundo devia ter o direito de poder uma até vez... para aprendizado na vida. Para aprendizado, né? Você vai todo dia lá, tem a queima de fogos. Você chega no dia seguinte de manhã, não tem um papel no chão. Não tem nada. Né? A atenção aos detalhes brutal. Outro dia eu vi uma coisa assim, eles fazem agora, por exemplo, uma batata, que aí quando você aperta o ketchup, ele sai com o formato da cara do Mickey. Olha onde eles chegam. Eles, em vez de tentar fazer na batata, eles fazem no caninho do ketchup, que quando ele já sai no formato da cara do Mickey. Você fala, precisava fazer isso? Não precisava. Mas quando você tá lá e você vai pôr e sai a cara do Mickey na batata, você nunca mais esquece. Você fala, olha como esse cara pensou na minha satisfação. Né? Então, o detalhe do detalhe. É o detalhe do detalhe. Então, quando você vai ver, né, e eu falei assim, eu não preciso inventar roda, eu não preciso inventar sistema, eu não preciso fazer nada. Se eu simplesmente cumprir prazo, que é uma coisa que só depende de mim, fazer aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer, só depende de mim. Né? São coisas que a maioria das pessoas dizem que fazem, mas não fazem. Né? Porque o brasileiro tem esse costume de, ele é muito passivo. Então você fala, vou te entregar até sexta-feira. Se entregar na segunda, o brasileiro aceita numa boa. Lá fora não, sexta-feira é sexta, não é quinta, não é sábado. Né? Então você falou que vai, você faz. Você não quer saber se o papagaio quebrou a perna, se a vovó pegou Covid, você entrega aquilo que você prometeu. Então são pequenos detalhes que no final do dia fazem muita diferença. E aí quando o cliente começa a ter esse tipo de experiência que ele não tinha em outros lugares, ele muda completamente a percepção dele em relação a você. E olha que aqui não falamos nada de contabilidade. Sim. Isso vale para qualquer tipo de negócio. Né? Então, são coisas que você fala assim, parecem muito óbvias, mas a execução é difícil. Porque aí você vai pegar um time que não está comprometido e ele acha que está ok atrasar um dia. Não, não está ok. Se eu focar nisso daqui, eu já vou ser melhor que 99% dos contadores. Sem saber de contabilidade, hein? Eu descobri o seguinte, que é muito mais sobre relacionamento, né, e foco no cliente do que sobre tecnicidade.